Questão aplicada pela banca VUNESP em que é cobrado do candidato conhecimento em relação ao uso do sinal indicativo de crase, o acento grave. E aí, em quais casos devemos utilizar? Quando mencionamos crase, é necessário aí que saibamos que ele é a fusão, a junção de um a preposição que vai se unir com um a artigo diante ali de uma palavra feminina. Mas existem expressões, por exemplo, diante de pronomes como a qual, que pode também receber o uso do sinal indicativo de crase. Vamos então aqui analisar a questão e cada uma das alternativas. Sem entender o que ocorre no mundo, crianças e jovens são levados a uma atitude de passividade, pois sem as ferramentas para analisar os fatos criteriosamente, não chegarão a ser cidadãos ativos. Não podemos perder essa nova geração, à qual atribuímos o futuro do país. Mas como assim eu preciso saber se o termo é acompanhado ou não de preposição? Veja só, é o que chamamos de regência verbal, quando está acompanhado de um verbo, ou nominal, quando está acompanhado de um nome. Alguns verbos podem receber preposição, que são chamados de verbos transitivos indiretos, e outros não recebem preposição, que são chamados de verbos transitivos diretos. Isso ajuda muito para que possamos aí saber se há o uso da crase ou não. Então vamos verificar cada uma das lacunas. Sem entender o que ocorre no mundo, crianças e jovens são levados. Aqui eu tenho a ação deles serem levados, portanto eu tenho uma regência verbal. E quem é levado, no sentido que aqui se encontra, é levado a fazer alguma coisa ou é levado a algum lugar. Sendo assim levados, precisa ter como termo aí regido a preposição a, que tem sentido de para. Mas percebam que aqui eu tenho o uma, que é um artigo indefinido. Eu não posso ter artigo definido mais artigo indefinido. Não há aí lógica de eu ler. Sem entender o que ocorre no mundo, crianças e jovens são levados para a uma. Basta que tenha a preposição aqui. São levados para uma. Então, diante de artigo indefinido, eu não utilizo crase. Vamos verificar aqui o restante. Sem entender o que ocorre no mundo, crianças e jovens são levados a uma atitude de passividade, pois sem as ferramentas para analisar os fatos criteriosamente, não chegarão a ser cidadãos ativos. Tem aqui o verbo chegar. Quem não chega a algum lugar ou a fazer alguma coisa, que é o contexto aqui que se encontra. Eles não chegarão a ser cidadãos ativos. Mas percebam que aqui eu tenho o verbo ser. Não tem lógica eu ler, pois sem as ferramentas para analisar os fatos criteriosamente, não chegarão para a ser. Basta que tenha a preposição aqui que foi regida pelo verbo. Sendo assim, o a não recebe crase. Diante de verbo, não há crase. Não podemos perder essa nova geração, a qual atribuímos o futuro do país. E agora, a qual tem ou não a crase? Vai depender da regência que será estabelecida pelo verbo. Qual verbo? Atribuir. Quem atribui, atribui uma coisa a alguém ou para alguém. Esse a tem sentido de para, portanto, é uma preposição para a qual atribuímos. Se é atribuído para quem? Para a nova geração. Sendo assim, houve a junção da preposição com a expressão feminina geração, o que resultou no sinal indicativo de crase. Sendo assim, a alternativa correta é a letra D. Mas em quais momentos que a expressão, o pronome a qual, vai ter a crase e quando que não vai ter? Veja bem a expressão. A peça a qual assisti, será que tem crase ou não? Vai depender da regência do verbo. Veja só, o verbo assistir, no sentido de ver, visualizar,
ele pede preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Quem assiste no sentido de ver e visualizar, assiste a alguma coisa e assiste a peça. Então, se o verbo assistir, no sentido de ver e visualizar, pediu a preposição e a peça, aqui esse a é um artigo que acompanha o nome peça, que é um substantivo, se houve aqui essa junção, então a qual terá crase. Ficou em dúvida, substitui por um termo masculino. Por exemplo, o espetáculo. E agora, o espetáculo, o qual assisti ou ao qual assisti? Vou colocar aqui o qual, só para que vocês possam aí compreender o porquê que é ao qual. O espetáculo ao qual assisti. Quem assiste no sentido de ver e visualizar, assiste a alguma coisa. Espetáculo, por sua vez, é um substantivo masculino que concorda com o artigo o. Então, o correto é o espetáculo ao qual assisti. Sendo assim, a expressão a qual ela tem a crase justamente por esse sentido aqui da regência. Mas quando que não vai ter aí a crase? Por exemplo, se ele for um verbo transitivo direto, em que não se pede preposição, em que eu pergunto, ao invés de falar a alguma coisa, para alguma coisa, eu falo, na verdade, o que. Então, veja aqui o exemplo. Eis a camisa a qual comprei. Qual que é o verbo aqui? Comprei. Se eu falo para vocês, eu comprei. Comprei o quê? Comprei a camisa. O verbo aqui não precisou de preposição, sendo assim, o a qual não vai ter crase. E vou colocar um termo masculino aqui. Eis o tênis. Será que eis o tênis ao qual comprei ou eis o tênis o qual comprei? Mesma coisa aqui. Comprei. Comprei o quê? O tênis. Então, eis o tênis o qual comprei. Eu não comprei a alguém. Na verdade, eu comprei o quê? Comprei o tênis. Então, ficou eis o tênis o qual comprei. Fiquem bem atentos nessas particularidades em relação ao sinal indicativo de crase em relação ao pronome a qual, para verificar aí se ele vai ser craseado ou não. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.